Já temos quórum, peço perdão pelo meu atraso. Eu estou repondo aulas nesses dias, e aí eu comecei a dar aula às 10, terminei meio-dia 26. 1h26, né? Comecei 10, terminei 1h26. Aí eu não consegui chegar aqui a tempo de fazer tudo certo. Muito bem, pessoal. Vamos começar então. Vamos dar início à nossa... Acho que agora ligou. Ligou? Vamos dar início à quarta reunião ordinária da congregação em 2016. A gente tem alguns informes para dar. A reunião da congregação é dividida em expediente e ordem do dia. A gente tem por hábito começar aprovando as atas das reuniões anteriores. Então eu vou... A exemplo do que eu fiz na reunião passada, eu vou pedir a vocês que me deem a licença para inverter o expediente com a ordem do dia, porque eu tenho a impressão de que a ordem do dia é rápida, e nesse caso, então, a gente aprovaria a ata, nós temos uma ata só, a gente aprovaria a ata, passaria para a ordem do dia, e aí teríamos muito tempo para prosseguir com o expediente, tá ok? Posso fazer isso? Alguém tem alguma objeção? Sim. Então vou fazer desse jeito. Bom, o primeiro assunto da reunião, então, é a aprovação da ata da terceira reunião ordinária, que ocorreu no dia 9 de junho de 2016. Não há nenhuma correção prévia, mas ficou faltando mencionar os membros, nessa ata ficou faltando mencionar os membros que justificaram a ausência, que foram Paulo Rufino, Laércio, Daniel, Marcel, Sueli, Serguei e Fabrício. Então nós incluiremos essa justificativa na ata, e de parte da mesa não há nenhuma outra correção. Alguém quer fazer alguma correção ao conteúdo da ata do dia 9 de junho? Não? Se ninguém quer fazer, então eu vou colocar a ata em votação. Os favoráveis à aprovação da ata com essa inclusão das justificativas de falta permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Então, com 2 abstenções, foi aprovada a ata. Vamos passar então para a ordem do dia. A ordem do dia vocês receberam na terça-feira. A mesa não tem nenhum destaque, não destaca nenhum dos itens. Pergunto se algum dos membros presentes quer destacar algum item? Ninguém quer destacar? Então vou colocar em votação toda a ordem do dia dessa reunião. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Ok, então aprovado por unanimidade. Pois bem, vamos passar... Eu estava imaginando que essa ordem do dia e a ata seriam de fácil aprovação. Podemos passar, então, para a ordem do dia. Eu tenho aqui alguns informes. Primeiro, eu tenho a informar aqui, o que está anotado aqui pela Luciana. Houve a homologação pelo Consul no dia 2 de agosto da eleição complementar para representantes suplentes da congregação. Foram eleitos como primeiro suplente dos docentes MS5 o Aurélio e segundo suplente o Adriano. E também foi feita a eleição, também foi homologada a eleição para alunos e foram aprovados como discentes de pós-graduação. Segundo suplente, foi só aprovada como segunda suplente a Juliana Pinelli Santos Porto. Tá ok? Bom, justificaram a ausência nessa reunião na qual nós estamos o Paulo Silva e Silva, que está sendo substituído pelo Jorge, chefe do departamento em exercício da matemática aplicada, o Simone, que está sendo substituído pela Tatiana, e o Vitor Hugo e o Aurélio, que estão afastados, e só temos um substituto, que é o Adriano. Ok. Eu não sei se há inscrições no expediente, talvez não haja. Alguém quer se inscrever no expediente para fazer alguma observação? Enquanto as pessoas se inscrevem aqui com a Luciana, me permitam dar uma informação. A primeira informação é que nessa última reunião da CEP, que ocorreu anteontem, foi aprovada uma
foram aprovadas as regras do contingenciamento no que diz respeito às promoções. Não é isso, Luciana? E nessas regras ficou definido, então, que, com relação a concursos para professor titular, a Unicamp abrirá 15 vagas nesse ano. Ela havia aberto 30 vagas no fim do ano passado. Essas 30 vagas seriam definidas no fim do ano agora, com base num processo que é longo, dura o ano inteiro, e envolve a candidatura das unidades e assim por diante. Depois, em junho, a CIDD, se eu não me engano, a CVD resolveu cancelar todos os concursos para titular. E aí, então, os prazos todos que haviam sido definidos foram eliminados, eles cancelaram. E, mais recentemente, agora já em agosto, a CVD voltou atrás e decidiu abrir 15 vagas para titular, e agora eles definirão um novo calendário para que as unidades manifestem interesse por vagas de titular e o julgamento seja feito daqui até o fim do ano. Eu imagino que esse calendário vai terminar bem perto do fim do ano mesmo. Nós só saberemos alguma coisa sobre isso, com detalhes, quantas vagas foram liberadas para o IMEC em dezembro. Mas a verdade é que as vagas agora existem, são só 15 para 24 unidades, ou seja, há menos vagas do que unidades, e a chance de conseguirmos muitas vagas é pequena. O que não quer dizer que nós não possamos nos candidatar a mais de uma vaga, podemos. Alguns departamentos já encaminharam pedidos de promoção a titular, e nós estamos esperando o calendário ser definido para reunir isso tudo, e esse pedido tem que passar pela congregação. Então, numa congregação futura, virá aqui, nós traremos o pedido do IMEC com relação a vagas para titular em 2016. Também foram definidas vagas para professores livre-docentes e aquelas vagas de promoção horizontal. Nesse caso, como o IMEC já tinha 11 candidatos, já tinha 11 processos que estavam sendo encaminhados, que estavam em tramitação, e como na divisão do conjunto de vagas pelas unidades coube ao IMEC uma cota de 6, a gente tinha 11 pedidos e a nossa cota era 6, eles decidiram aceitar as nossas 11 vagas, e aí então nós teremos 11 promoções. Entre promoção para livre docente e promoção horizontal, nós teremos 11, mas isso significa que nós não poderemos apresentar nenhuma promoção para nenhum desses tipos, nem horizontal, nem para MS 5.1, daqui até o fim do semestre. Não é isso, Luciano? São os 11? Tá. Só para ler para esses daqui são... Entendi. A Luciana me disse aqui que essas cotas para promoção, elas têm um certo valor. A cada promoção está associado um certo valor, R$1.000 e poucos, não me lembro exatamente. Mas se a pessoa tenta passar de MS 3.1 para 5.1, essa pessoa consome 2 cotas, porque é como se ela passasse de 3.1 para 3.2 e então de 3.2 para 5.1. Então, apesar de nós termos uma cota de 11 promoções, são só 9 pessoas que serão atendidas. Essas pessoas são o Ricardo Miranda, Francesco Matucci, Lúcio Centrone, Marcelo Firer, Marcelo Santos, o Christoph, Maicon, Maria Amélia e o Marcos Eduardo Mesquita. Essas são as pessoas que poderão ser promovidas. Eu não sei em que pé está cada concurso, elas poderão ser promovidas. E as pessoas cujos processos não prosseguirão e, portanto, não serão atendidas são a Kelly, Ricardo Mosna, Bianca, Christian e Lino. Infelizmente, essas pessoas não serão atendidas, ao menos neste ano, né? Serão atendidas poderão ser atendidas quando a gente tiver
vagas. Algumas dessas pessoas ainda não tinham nem o edital publicado, outras já tinham o edital na fase de aprovação das inscrições, mas a verdade é que nenhuma dessas poderá ser promovida ainda nesse ano, porque a verba acabou, infelizmente. É isso, né, Luciano? Tá certo. Muito obrigado. Não promover quer dizer que a gente também vai parar os processos ou segue aquela recomendação de anda os processos e espera a notícia? Isso ainda não foi definido. Nós estamos aguardando por isso. Eu vou dizer minha opinião pessoal sobre isso, pode ser que eu esteja errado. O que acontece é o seguinte: se, como consequência do término do processo, for obrigatório promover a pessoa, e pode ser que em algum desses casos, ou de promoção horizontal ou para livre docente, uma vez terminado o processo, pode ser que seja obrigatório promover, nesse caso, certamente teremos que parar o processo. Se isso não for obrigatório, aí eventualmente poderemos prosseguir, porque aí a pessoa fica numa espécie de lista de espera, e aí, havendo verba, ela poderia ser promovida quase que de imediato. Mas o que é certo é que, se for obrigatória a promoção ao final do processo, ele terá que ser interrompido no estágio em que estiver. Antes da aprovação pela congregação. Antes da aprovação da congregação, porque em alguns casos sai daqui e vai para CAD só para ciência. Alguns processos que são aprovados internamente e depois são só submetidos à ciência da CAD, mas eles não são aprovados lá, tanto é que eles entram no expediente da CAD, não entram na ordem do dia. É o caso, por exemplo, do processo do Ricardo Martins, de livre docência. O do Ricardo passou nessa última CAD, na CAD de terça-feira passada, só para a ciência, entrou no expediente. Então, dizendo para vocês de forma franca, essa progressão para livre docente, essa não tem nenhuma chance de prosperar. Ela fatalmente será interrompida. É a minha opinião, né? Vamos esperar alguns dias. Isso acabou de ser aprovado na CEP, mas ainda não está perfeitamente regulamentado. Vamos esperar alguns dias, isso vai ser regulamentado. Tá ok? Um esclarecimento: as 15 vagas de titulares que você falou são além daquelas que já estavam correndo aqui. Né? Exato. Aquela que já tinha sido aprovada, a abertura do concurso lá na Assembleia do Departamento, que está correndo. Muito bem lembrado. As vagas para professor MS3 e as vagas para titular que estão correndo, e as vagas de titular que foram concedidas ao IMEC em 2015, essas ainda podem ser ocupadas. Porque isso tudo usa verba de 2015 e a verba de 2015 não foi contingenciada. Ótima pergunta, Ildete, porque assim a gente esclarece isso. Então, todas as vagas já concedidas... Abertos, né? Isso. Aberto em andamento. Todas as vagas já concedidas poderão ser preenchidas tanto para titular como para MS3. Para MS3, algumas foram contingenciadas. Nós temos 4 vagas para MS3 abertas, se eu não me engano, uma para matemática aplicada, 2 para o DM, matemática pura, e uma para estatística. Nós temos 4 vagas para MS3. E nós temos alguns concursos para professor titular também, até mais vagas do que candidatos, mais candidatos do que vagas e mais vagas disponíveis do que aquelas que foram postas em concurso. E todas as vagas que já estão disponíveis poderão ser usadas. Boa pergunta, Eudete. Muito bem, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. No expediente inscreveu-se a Ildete. Você pode passar o microfone para a Ildete? Sim. Ildete, se vocês me permitem delicadeza, ocorreu no fim do semestre passado um episódio aqui envolvendo um dos nossos funcionários, o Sr. Ayrton. Esse foi um incidente desagradável que acabou gerando uma abertura de um processo disciplinar que está correndo no IMEC. Já foi nomeada uma comissão
E essa comissão tem cerca de 20 dias, é prorrogável esse prazo, mas o prazo inicial de 20 dias para concluir isso. Tá? Uma vez concluído, as pessoas que estiverem interessadas, eu posso comunicar qual foi o parecer final sobre esse assunto. É isso? Ok, desculpa, Eudete. O Fabrício quer falar alguma coisa sobre isso? Fabrício, quer falar alguma coisa? Não, na verdade o que eu tinha para dizer é a mesma coisa, porque foi inclusive que abriu o processo, então nada a acrescentar. Tá ótimo. Ok, está aberto o processo. Eudete. Desculpa, se alguém mais quiser se inscrever, enquanto a Eudete fala, eu aceito inscrições. Tá, à vontade. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o relatório de atividades. Você saiu? Não, né? Não. Sim. Você precisa empurrar até o fim para cima. Agora tá. Os relatórios de atividades, aparentemente, está tendo muita confusão. No meu caso, por exemplo, um erro foi cometido, mas consertaram o erro logo na mesma semana. Eu recebi um e-mail da secretaria dizendo que eu tinha que fazer o meu relatório de atividades até o final de março. Em fevereiro, eu recebi a notificação. Quando eu já ia começar a pensar em fazer meu relatório, aí uns 4 dias depois eu recebo um outro e-mail dizendo que eu não precisava mais fazer, que tinha sido um erro, que eu só ia fazer no ano que vem. Aí eu disse, Adriana, é realmente no ano que vem? Aí ela disse, tá tudo confuso lá em cima, eu não sei. Tá? Então eu vou aguardar no ano que vem. Agora, teve gente que tinha que entregar em junho, tá? Que era o caso do Aloysio. O Aloysio recebeu o e-mail dizendo que tinha que fazer o relatório de atividade dele, ele fez, né? Ainda estava na fase, eu acho que está ainda na fase de transição, de acordo com a exposição do York, que depois a gente ia fazer online. Ele fez ainda no modo antigo, entregou o relatório dele, e essa semana ele recebe um e-mail dizendo que está errado. Não era para ter entregado o relatório em junho, porque ele só tem que entregar no ano que vem. Tá? Só que ele já tinha feito. O meu erro, no caso, foi na mesma semana eles repararam o erro e aí eu nem comecei a fazer. No caso dele, e parece que do Ronaldo também aconteceu algo semelhante. Ele também já fez. Né? O Aloysio já fez, já entregou, e agora que já entregou, essa semana ele recebeu um e-mail dizendo que ele não precisava ter feito, que ele só vai ter que fazer no ano que vem. Aí ele perguntou, e o que acontece com todo o trabalho que eu tive para fazer o relatório e atualizar todas as informações, que em geral não vêm corretas, né? A resposta foi, vai ser bom que nós vamos atualizar o CIPEX com as informações que você deu, mas você vai ter que fazer tudo de novo no ano que vem. É uma palhaçada, né? Tem que arrumar esse negócio, porque no meu caso, que ainda foi na mesma semana, é uma coisa, mas mais de um mês depois que você entrega o relatório, vir dizer que você não era para ter feito, que você tem que fazer tudo de novo no ano que vem, eles parecem que não sabem com quantos anos você tem que fazer o relatório, porque como é variável, uns fazem de 3 em 3 no começo, depois passa a ser 4, depois 5, então tem que ver lá, eu não sei exatamente qual é o órgão que vê isso, eu não sei a sigla, mas tem que ver isso porque, novamente, é um descaso com os docentes, porque eu já estou muito indignada com o descaso que a universidade tem, o respeito que ela tem por nós. Tá? Agora, se você permite me interromper, sim, aí tem alguma informação, depois você vai tratar de outro assunto? Mas tá bom. pode terminar isso. Então vamos nos ater a esse aqui. A Luciana disse que tinha uma informação, pois não, Luciana. A informação que a gente pegou com a CIDD na verdade eles não sabem, eles comentam que na transição da aplicação de uma resolução e outra, o York pode me ajudar, teve algumas mudanças do prazo, né? Uns querem apresentar com 3, por 4, enfim. E aí por isso que está tendo essas confusões, que eles estão adequando ainda. No caso do Ronaldo e do Aloysio, a gente perguntou para eles
o que seria possível fazer. Se eles era obrigatório que ele esperasse e apresentasse um novo, então, tudo junto lá no ano que vem, ou se não, se apresenta agora e tem que apresentar de novo depois. Eles falaram, bom, o que foi melhor para o professor. Então aí a gente tinha conversado com o professor Luísio, ele tinha falado, bom, se puder apresentar de uma vez só no final, então seria melhor. Então foi uma coisa que eles deram essa opção, eles não foram enfáticos, nem que não podia, né? Tá? Então foi tentada uma forma somente para apaziguar a situação. Tá? Essa foi a informação. É sempre assim, querem só apaziguar a situação, mas eles não pensam duas vezes antes de fazer alguma coisa, né? Desculpa, Eudete, realmente essa fase de transição está causando esses problemas. Eu acho que não deve ter sido o único caso. Isso deve ter acontecido em outras unidades da com outras Unicamp, pessoas. né? Eu acho que tem que arrumar isso daí. Não pode acontecer isso. A gente perde tempo, a gente perde um tempão fazendo esses relatórios, aí depois vem, a gente tem que fazer tudo de novo. Melhor seria fazer tudo de novo no ano que vem. É muito chato. É verdade. Vamos ver se é algum órgão dentro da DGRH que trata disso, né? Uma divisão. A CIDD mesmo. Então a gente entra em contato com eles. Jorge, você quer fazer alguma? Eu quero acrescentar a confusão, porque eu acho que esclarecer eu não consigo. Mas, de fato, o que eu posso afirmar é que houve uma aprovação da alteração desses prazos e, sei lá, 3 meses depois foi percebido que aquele esquema não estava perfeito aí, em vista do estágio preparatório e os relatórios. Então, 3 meses depois foi baixada uma nova norma melhorando esses. Então, pode ter havido conflitos lá. Eu não sei quem implementa isso, quem manda, eu nem sei de onde, que entidade vem o e-mail. Eu aí não posso acrescentar nenhuma informação, mas pode ser que a confusão seja causada por estas 2 aprovações da norma que rege os prazos. Pode ter acontecido lá. Pode simplesmente ter sido um erro humano na hora de transformar a informação em papel em informação no sistema de quando esse relatório é devido e depois, ao controlar, perceberam que estava errado no sistema. Essas coisas acontecem em fases de transição. É chato acontecer, certamente, mas eu espero que, uma vez que tudo esteja realmente firme dentro do sistema, que não aconteça mais, porque esse me parece mais um erro tipicamente humano do que um erro do sistema. A gente não sabe de onde vem, porque o e-mail a gente só recebe da Secretaria de Departamento, né? Hoje em dia, será que o sistema já informa isso? Futuramente os e-mails serão emitidos pelo sistema, o sistema vai contar o tempo, o sistema vai saber os prazos. Quando 3 meses antes do prazo, vai abrir o sistema para poder entrar e fazer a coisa, então esses prazos vai ser avisado pelo sistema. Então eu acredito que uma vez que isso esteja em pleno funcionamento, a chance de erro é reduzida. Claro que não é zero, porque a CIDD vai fugir dos prazos previstos no regimento quando há alguma crítica, então vai ainda haver uma entrada onde um ser humano vai ter que editar as datas. E nessa hora podem acontecer erros. Não tem jeito. Ok, Eudete. Tá ouvindo? Eu não terminei. Eu tenho Agora o segundo assunto. Ele deixou de ficar vermelho. Foi? Ele deixa de ficar vermelho. Deixa? O vermelho é low pet, então é só coisa Ah, é? Porque na hora que eu ligava, eu ficava vermelho. Eu pensava que tinha que ficar vermelho. O que eu queria falar aqui, eu não sei se vocês já sabem o que aconteceu ontem na DGA, né? O acontecimento lastimável. O professor Serguei ia testemunhar no processo disciplinar do Guilherme e para o Serguei chegar lá, ele teve que entrar por causa da confusão que estava instalada lá com os alunos e o STU lá. Ele teve que entrar por uma outra porta, ficou acolhido numa outra sala de uma funcionária que veio atender, uma funcionária que trabalhava lá perto, conhecida. O advogado dele foi para o depoimento do Guilherme.
a sala foi invadida com um bumbo, exatamente do modo como era invadido nossas salas de aula, com piquete, daquele mesmo jeito, como se fosse um piquete. Tá? Invadiram a sala com advogado, com representante da Procuradoria Geral que estava lá, não sei, procuradora, não sei quem. Invadiram, não teve segurança que desse jeito, segurança daqui é só patrimonial, ninguém pode encostar em aluno, então entra, invade o prédio e invade a sala. Tá? Quem assistiu a Band ontem à noite viu a filmagem da invasão, quem assistiu o EPTV deve ter visto como foi dentro da sala. Tá? Então, é inadmissível que um tipo de coisa como essa aconteça na universidade e um docente tenha que se submeter a uma situação dessa de insegurança. Então, o advogado dele tinha razão. Em muitos casos, quando tem esse tipo de processo, não tem advogado. No caso do Serguei, ele tinha o seu próprio advogado, mas em muitas situações a gente às vezes nem tem advogado, a gente vai sozinho, né? E esse tipo de coisa acontecer, para mim, é inadmissível. Tá? Eu queria deixar aqui não só da minha parte, como do Departamento de Estatística, eu imagino dos professores como um todo, eu sou representante na categoria geral, tá? Eu queria deixar uma moção de protesto pelo tratamento que foi dado ao nosso chefe de departamento no que diz respeito a esse incidente. Eu não sei se alguém tem alguma objeção à moção. Objeção nenhuma. Alguém tem alguma objeção? Senão nós podemos aprovar isso. Desculpa. Talvez como sugestão ampliar um pouco mais, porque isso não precisa, obrigado. Ampliar um pouco mais o espectro e incluir isso como mais um caso de falta de segurança que a gente sente no campus por ocupação de estudantes em lugares onde não deveriam estar ocupando naqueles momentos. Assédio moral. Não é assédio moral? Não é nem segurança que a gente vai... É assédio moral isso. Não, e pensar que é uma comissão disciplinar e não tem disciplina nenhuma. Vai julgar o que ali? Eles já estão mostrando a conduta. Então, talvez um texto dizendo em geral e em particular com ênfase no ocorrido ontem. Não sei se isso enfraquece a emoção ou se você quer colocar... Se nós fizéssemos muitos adendos, eu acho que enfraqueceria. Mas neste caso, eu acho que a gente não está fazendo muitos adendos, está só dizendo que isso é mais um episódio, numa lista de episódios, todos eles lastimáveis, que envolveram essa falta de segurança aqui dentro. Né? Se ninguém tiver objeção, podemos aprovar a moção... Desculpa. Um encaminhamento, que a moção seja encaminhado ao reitor e a todo o conselho universitário. Isso. Marcelo, bom, tá bom. Eu não faço. Eu preferia que isso fosse encaminhado ao reitor e ao presidente e a quem está tomando as providências relativas ao... Mas eu não acho que a comissão tenha culpa. Ela pode tomar ciência do que aconteceu, que a gente está indignado. Ou não sei que órgão que é o responsável por assegurar a comissão. O órgão que seja. Isso, exatamente. O sentido é muito simples. A pessoa responsável por essa situação é o reitor. O órgão que é capaz, que tem, por questões regimentais, o poder de cobrar do reitor, é o Conselho Universitário. Mas, Marcelo, o Conselho Universitário vai se reunir daqui a 2 meses. Eu quero uma coisa para daqui a 2 dias. Por isso que eu sugiro que seja encaminhado por escrito ao reitor e por e-mail a todos os membros do Conselho Universitário. Para que tomem ciência imediata disso. Eu lamento dizer, eu não confio que o reitor encaminhará uma moção dessa no Conselho Universitário. Tá certo? Portanto, acho que cabe dar voz ao IMEC e encaminhar ao Conselho Universitário. Ele encaminhar ou não, é isso que eu estou dizendo. Faremos do jeito que você sugere.
Agora eu estou preocupado com a próxima reunião, que ocorrerá daqui a 2 dias. O que o Conselho Universitário dirá daqui a 2 meses, isso entrará no expediente do Conselho Universitário, será visto eventualmente não será, e ficará esquecido porque ocorrerá daqui a 2 meses. Estou preocupado com 2 dias, daqui a 2 dias, quando eu não sei quando foi marcada a nova. Não foi marcado ainda, mas deve ser marcado no início da semana que vem. O que é preciso é garantir que nesta nova data seja dada garantia para que tudo corra dentro daquilo que se espera, né? Então, nós tínhamos que descobrir quem é responsável. Claro que o reitor é responsável, porque ele é mesmo responsável, afinal de contas, é o dirigente da universidade. Mas, além disso, teríamos que descobrir assim, olha, para quem a gente pode mandar, para que pessoa a gente manda, de tal forma que a gente assegure, ou ao menos, imagine que a Procuradoria-Geral estava lá. Talvez o Procurador-Geral, alguém assim. Eu estava achando que era alguém da PG, mas não tenho certeza. Mas é alguém que possa tomar providência daqui até segunda-feira para que isso não volte a ocorrer. Até porque eles cantam, numa das músicas, eles cantam que se isso for adiante, vai ter piquete, vai ter trancaço e vai ter ocupação. Então, assim, fica bem clara a posição deles ali. Eles não vão deixar acontecer, né? Isso nos preocupa muito. Desculpa, vou deixar. Você terminou? Não. Isso me preocupa muito. Vou fazer alguns comentários sobre isso tudo. A gente está sofrendo ainda os efeitos de uma greve estudantil que contou com muitas ações violentas. Já começou de uma forma violenta e inadequada, porque ela teve uma invasão da reitoria antes mesmo que uma pauta de reivindicações fosse apresentada. Mas não foi esse o único ato violento. Vários atos violentos aconteceram, muitos deles aqui no IMEC, né? E principalmente nos prédios do ciclo básico, que são os prédios que a gente usa para dar aula. Naturalmente, os maiores prejudicados com esses atos violentos todos foram os próprios alunos. Então, parece que as pessoas que efetuaram, perpetraram. Desculpa, eu fui falar difícil. E essa palavra, como é que chama? É um trava-língua, né? Perpetraram. Pronto. As pessoas que fizeram esses atos, vamos simplificar, né? Elas, é claro que elas estavam cientes disso, mas preferiram fazer do mesmo jeito. E isso teve reflexos internos à universidade, que foi prejuízo principalmente aos alunos, mas também teve esse efeito ruim de colocar na mídia nacional a universidade na berlinda, mas na berlinda do pior jeito possível. A Unicamp sempre apareceu no noticiário com informações positivas, né? Descobriu-se isso, inventou-se aquilo, propôs-se alguma coisa nova, e a Unicamp agora aprendeu a ir parar no noticiário com as notícias negativas. Eu acho que a gente aqui no IMEC sofreu muito disso. A gente sofreu particularmente por conta também da falta de autonomia que nós temos para tomar algumas decisões. E ainda assim eu gostaria de agradecer aos funcionários e professores que conseguiram colaborar para minimizar os efeitos negativos desse movimento estudantil, que é absolutamente inédito, né? Nós tivemos que aprender, e não aprendemos ainda, como lidar com movimentos assim violentos. De qualquer forma, muitos funcionários e professores colaboraram para que os efeitos fossem minimizados. Eu gostaria de agradecer esses professores. Eu também queria mencionar uma outra coisa, é o seguinte: eu acho que os alunos estavam num estado de apatia, e esse estado de apatia é preocupante, mas é ainda mais preocupante que uns poucos alunos consigam achar que é possível conquistar as coisas à força num lugar como esse, né? Usando a força, usando a intimidação, em lugar de usar o diálogo e a razão num lugar como uma universidade.
a gente gastou milhares de anos na tentativa justamente de substituir a violência como meio de ação para conseguir as coisas. A educação e a universidade são os motores desse progresso, né? Exatamente através da educação e do trabalho, principalmente dentro da universidade, que a gente consegue substituir a violência. E aí, curiosamente, a gente tem episódios lastimáveis como esse aqui na Unicamp. Então, dizendo pessoalmente, talvez fale em nome da congregação, a gente não pode tolerar que atos de violência ocorram aqui dentro da Unicamp, muito menos justificar esses atos. Eu vi mais de uma pessoa, professores e alunos, justificando os atos de violência, como se pudesse haver alguma justificativa para esse tipo de coisa. Então, eu discordo radicalmente de que haja uma justificativa e acho que nós temos que nos esforçar para, daqui para frente, evitar que a violência volte a acontecer. Violência como essa ainda não acabou, nós estamos presenciando agora nessa tentativa de depoimento do Serguei, que nem foi levado a cabo por conta justamente da violência. Bom, dito isso, eu acho que a gente tem que começar também a olhar para o futuro. E aí, olhando aqui para o IMEC, eu vejo que um dos piores efeitos desses últimos, do que aconteceu nesses últimos meses, foi a quebra dos laços entre professores e entre professores e alunos. Então, apesar dos episódios de violência não terem acabado, eu acho que já está na hora, como eles diminuíram, já está na hora da gente começar a tomar algumas atitudes para restabelecer esses laços. Eu gostaria que a gente aqui se comprometesse a restabelecer os laços com os alunos em geral, com os quais a gente trata, são alunos bastante razoáveis, e a gente tem que estabelecer como condição para esse diálogo que nós vamos estabelecer, é claro, aquilo que é óbvio, que é a franqueza, mas também o respeito mútuo, de tal forma que não haja nenhum tipo de opressão, violência, alguma coisa assim, e que todas as pessoas, o compromisso de que todas as pessoas são responsáveis pelos atos e serão responsabilizadas pelos atos. Então, desculpa. Não, você pode terminar. Ah, tá bom. Então, todas as pessoas têm que se dar conta de que elas são responsáveis pelos atos que cometem e elas serão responsabilizadas pelos atos. Eu não sou favorável à ideia de que a pessoa, o ato, por ser político, ou isso ou aquilo, ele está isento de responsabilidade. Não está. Qualquer ato tem como desdobramento a responsabilização da pessoa que o cometeu. Então, toda ideia, toda ajuda que puder ser feita pelos membros da congregação, mas pelos professores e alunos em geral, é muito bem-vinda. Vamos tentar imaginar formas de promover melhorar essa relação entre professores e alunos. Isso vale também entre professores. Os professores da Unicamp, em geral, estão rachados, estão divididos em dois grupos, principalmente. Não são só dois, há mais, mas o que se vê, principalmente, são dois grupos. E é preciso, de alguma forma, restabelecer os laços entre esses dois grupos, naquilo que é possível restabelecer. Não vai ser possível restabelecer esses laços discutindo a política nacional. Então, não é discutindo a política nacional que nós tentaremos de outra forma. Há assuntos, inclusive externos à Unicamp, que afetam aqui projetos de lei que podem ser aprovados e outras coisas que são externas à Unicamp e que têm reflexo interno e que podem servir como uma forma de restabelecimento da relação entre os professores. Eu acho que a gente tem que fazer algum esforço nesse sentido, né, de reatar os laços. Eu fico particularmente preocupado com os alunos mais jovens. Tem a Tatiana aqui, que é jovem, tem outros. Oi? Desculpa, os professores mais jovens. Eu estou ficando gaga, gente, completamente gaga.
há muitos professores mais jovens aqui que, de certo, ficaram muito incomodados com isso tudo que aconteceu, com razão, e esses professores podem estar, nesse momento, muito desanimados, e é nossa obrigação tentar reanimá-los, né? Eu acho que... Oi? Reanimar. Reanimar. Hoje eu não estou bom com as palavras, né? Não, mas é bem isso mesmo. Não, reanimar é forte demais. Reanimar tem uma outra conotação muito forte, né? Vamos dizer assim, eliminar o desânimo deles, né? Tentar fazer com que eles não se animem. Ok. Na verdade, assim, o nosso futuro depende desses professores. Eles entraram aqui com um pique muito grande. Eu já conversei e já tive a oportunidade de fazer coisas com muitos desses professores que entraram aqui com uma disposição enorme. E a gente tem que recuperar essa disposição, esse ânimo, e mostrar a eles que a Unicamp era, de fato, a melhor universidade na qual eles podiam entrar e é uma universidade à qual vale a pena se dedicar. Então, isso é uma tarefa com a qual eu me comprometo. Já conversei isso com Carlília, não é, Carlília? Nós estávamos... o Michael aqui é outro novato. O Michael não é tão novato assim, não, mas está bom. Eu acho que todo mundo que... Eu estou aqui há 28 anos. Todo mundo que tem, não sei, 10 anos ou menos, para mim, é criança nesse lugar aqui. O Marcelo é criança. Criança grande. Oi? Criança grande. É uma criança já grande, né? Já cresceu. Já nasceu grande, né? Mas é uma criança também. Nós temos, mas para o Marcelo vale isso também, porque o Marcelo saiu de uma outra universidade e eu espero que ele não esteja imaginando aonde eu fui amarrar minha égua. Por que eu fui sair de lá? Lá estava tudo tão bonitinho. A gente tem que mostrar para o Marcelo e para os outros que eles tomaram a decisão acertada de vir aqui para a Unicamp. Eu me comprometo a fazer o maior esforço para promover isso, tá ok? Eu ia passar a palavra para a Tatiana, que é a próxima inscrita e única. Então, agora temos o Michael. Desculpa, Tatiana. Tatiana, você quer falar no microfone? Pode ser, se for preciso. É sempre bom, porque depois, se for necessário transcrever, é mais fácil. Bom, já que você disse, né, eu representando aqui os professores novos, realmente, às vezes a gente... tem até um lado bom dessa greve. Você disse que laços foram rompidos, mas laços foram criados. Por exemplo, hoje eu converso com o professor, até porque a gente acaba, pela similaridade de pensamentos, eu acabei me aproximando de professores que talvez na minha carreira inteira aqui no IMEC eu não tivesse contato. Então, eu falo que isso é a única parte boa, se é que existe uma parte boa de todo esse movimento estudantil. Mas realmente, quando você ouve professores que estão aqui, tipo, há mais de 30 anos, eles dizem, não, agora eu vou me aposentar. Eu falo, e eu? Tipo, quando eu olho lá, quantos anos eu vou ter que ficar aqui ainda para eu poder me aposentar? Então, assim, e eu acho que a gente entrou, por exemplo, eu entrei aqui, como você disse, você tem gás para dar aula, sempre fui, assim, eu converso com os alunos, né? E aí vinha um movimento desse dizer que não existe diálogo. Não precisa vir na minha sala fazer piquete para eu deixar falar, né? Então, assim, eu acho que eles vieram com esses discursos prontos, né? E sem flexibilidade nenhuma, né? Tanto que quando eles chegavam e você fazia algum acordo, eles não sabiam o que fazer, porque não estava previsto, né? Eles já vinham prontos para o confronto. E falando nessa coisa de que os protagonistas eles têm que ser responsabilizados, é que eu queria perguntar mesmo. Porque o reitor deixou muito claro que a polícia não vai entrar, que ele, na verdade, não vai fazer nada. Na verdade, ele tem deixado, agora ele está até falando, né? Ele falou o que no antes, Consul. Falou no Consul, exato. Que antes a gente era um pressuposto, mas agora ele está deixando bem claro. E diz que, assim, que os institutos podem responsabilizar e criar comissões disciplinares para aplicar alguma, eu não sei como eu diria isso, mas para apurar os fatos desde que os alunos, por exemplo, se esses protagonistas
são parte desses institutos que eles podem ser Não responsabilizados. precisa ser parte do instituto, Não basta que precisa eu ser. Ou tem acontecido aqui no IMEC, Tem né? A gente foi acontecido palco no IMEC, dessas coisas. ou com alguma disciplina, algum professor, Isso. algum outro aluno funcionário do IMEC. Exato. Então, a gente tem alunos que são aqui do IMEC e aqui a gente virou palco mesmo, né? Desses atos. Então, eu queria saber o que está sendo feito, o que pode ser feito. Tá. Aqui no IMEC, nós discutimos isso no CI passado, nessa segunda-feira, e os departamentos indicarão, cada um deles, um professor para compor uma comissão que fará uma espécie de uma triagem de tudo aquilo que ocorreu. Então, em algum momento, uma vez essa comissão montada, já há uma indicação do Departamento de Estatística, indicado pelo professor Ronaldo. Não sei se já há indicação dos outros departamentos, tenho a impressão de que não. Mas, assim que essa comissão estiver formada, nós teremos que avisar a toda a comunidade que será possível enviar para essa comissão aquilo que se deseja apurar com a maior quantidade de documentos possível, né? Vídeos, fotos, testemunhas ou qualquer coisa assim. E aí essa comissão fará uma triagem e depois talvez seja necessário fazer, se for o caso, se essa comissão julgar que é necessário montar uma comissão disciplinar para tratar de algum caso específico, serão nomeadas comissões para tratar dos casos. Nessa hora, é aquilo que eu já havia comentado, nessa hora será necessário, talvez, conversar com as outras unidades e acertar, não agora na parte de apuração, mas na parte de abertura dos processos propriamente ditos, conversar com as outras unidades e fazer alguma coisa que seja mais ou menos parecida em todos os lugares, talvez até comum, não sei, para que isso não fique restrito ao IMEC, para que cada unidade não haja de forma diferente, porque a pior coisa que pode acontecer é nós agirmos de forma diferente e tratarmos de formas diferentes coisas semelhantes que aconteceram em várias unidades. Marcelo queria fazer uma parte, é isso? Desculpa, eu ia passar, mas quem tem que te dar uma parte é a Tatiana, eu estava só esclarecendo. Tatiana? Fala, Marcelo. Alô? Bom. Foi para cima. Tudo para cima, tudo para frente. Só um botãozinho. Né? Tem que soltar o café. Tem que soltar o café que é complicado. Eu só queria sugerir que fosse solicitado, talvez junto com os outros diretores, que seja designado para esses processos algum lugar na Procuradoria, certamente, para nós evitarmos essas cenas que repetiram no DGA, não trazermos de volta para cá, que seja tudo concentrado. E isso é tranquilo, é claro, jamais faremos, na eventualidade de abrirmos algum processo, jamais faremos uma reunião aqui dentro do IMEC. Agora já aprendemos, né? Espero que seja mais do que eventualidade. Né? Não, quem julgará isso é a comissão que será nomeada pelos chefes de departamento. Não é adequado fazermos nenhuma ilação a esse respeito ou antecipar o que a comissão dirá. Tatiana, você encerrou? Encerrei. Tá, então nós temos pela ordem o Maicon. Quem mais se inscreveu? Eu ia perguntar um negócio. É sobre esse assunto? Você quer fazer uma pergunta, então? Caímos isso como uma parte. Não, porque você disse na eventualidade de criar. Aí o Marcelo disse, eu espero que não seja eventual, tá? Então você vai criar uma comissão, um de cada departamento, eu quero esclarecimento de como é que a coisa vai funcionar. Vai apurar todos os casos que aconteceram, tá? Nós somos organizados, a estatística tem, tá? Tudo organizado, com foto, com vídeo, com identificação de aluno e tudo. Tabulado. Nós temos tudo tabulado, com RA, curso, tudo. Tá? A gente tem uma equipe. A hora que abrir isso aí, você se prepare. Você se prepare, porque tem. Estou até com medo agora. Tá. É o FBI completo. Nossa! Não esperava por tanta... Aí eu já te fiz essa pergunta na tua sala, agora eu vou fazer aqui. Então, depois de apurar todos os fatos,
as comissões que serão criadas tem que ser uma comissão por aluno, um processo por aluno? Em geral é isso que acontece. Em geral é isso que acontece. Porque se for contra aluno, se for contra outra pessoa, é um para cada pessoa. Em geral, pode ser aluno, pode ser professor, pode ser funcionário. Em geral, a comissão Porque num disciplinar... acontecimento, vamos dizer, tem 5 alunos identificados, então, mas só que esse mesmo aluno aconteceu outro e outro, vai ser por aluno. Se esse mesmo aluno tiver participado de outra coisa dentro do IMEC, é possível reunir. Tá. Se for fora do IMEC, não é possível reunir. Não, é dentro. Agora, eu consultarei a PG sobre esse assunto, mas até onde eu entendo, é uma comissão por aluno. Até uma. Ou professor. Não, mas aí é outra pergunta. Vai ser criado um processo disciplinar direto ou uma sindicância, comissão de sindicância primeiro para depois a de processo sumário? O papel de sindicância, quem fará é essa comissão, que tá. fará uma triagem e dirá: isso daqui não é suficiente. Neste caso, os fatos não são suficientes para montar uma comissão disciplinar. E nesses casos, pelo que foi averiguado até o momento, é necessário. Aí então serão vai ser montados, uma comissão só que vai fazer. que fará esse papel de triar e fazer o papel de comissão de sindicância. Diga, Marcelo. Só uma pergunta. Essa comissão, formalmente, ela será uma comissão de sindicância? Formalmente é uma comissão de sindicância para apurar os fatos e sugerir depois o encaminhamento. Só que essa comissão não terá poder de sugerir absolutamente nada. Ela só sugerirá. Nesses casos, não é preciso fazer nada. Nesses casos, pode-se fazer alguma coisa. Então, é preciso abrir uma comissão disciplinar para apurar se é para fazer alguma coisa ou não. Aí, então, serão ouvidas as pessoas envolvidas, as provas serão analisadas pela comissão disciplinar. Mais para frente definiremos. Eventualmente a gente pode, mesmo tratando as pessoas de forma separada, a gente pode resolver montar uma mesma comissão para vários casos. Isso é possível. Eu não sei. Comissão, viu? O problema é a gente tem que encontrar o meio tempo, que haja comissão se a gente montar uma para cada caso, mas também haja gente que aceite participar de uma que tenha que investigar casos demais. Então, teremos que, com algum bom senso, e dependendo do que a comissão de sindicância apurar, definir aquilo, definir o próximo passo. Isso terá que ser definido pelo CI, tá, gente? Então, em algum momento, o CI fará isso e a congregação, os departamentos, naturalmente, serão comunicados. Assim como agora o CI decidiu nomear uma pessoa de cada departamento para montar isso, e nós faremos, tá bom? O Paulo queria fazer e o Marcelo queriam fazer observações com relação a isso? Ainda em relação a isso mesmo, mas acho que não vai mudar de assunto, vai? Não, é pergunta ali também. Não, então quer falar primeiro? Já, você insiste. Marcelo. Estou preocupado e querendo saber se tem outras motivações o formato 3 professores. Não tem nenhuma motivação. Mas você pensou com o devido carinho se não era mais interessante incluir, por exemplo, um funcionário e um estudante, já que a intenção é receber informações e apurar a situação? Será que a gente não está dando munição ao querer que seja uma coisa exclusiva de professores? Não parece que a gente está agindo igual o DCE, que diz que quer saber tudo que fizeram contra estudantes grevistas, ao invés de querer saber tudo que fizeram? Eu pensei nisso daí e eu cheguei à conclusão, desculpa interromper, depois tem outras pessoas inscritas. Você está anotando o pessoal que está inscrito? Tá. Eu queria fazer um comentário só com relação aos funcionários. Os funcionários aqui do IMEC já não são muitos e não houve... O único episódio envolvendo funcionários é um episódio que já está sendo tratado à parte. Então, ao menos com relação aos funcionários, eu preferia não colocá-los na berlinda aí, porque essa comissão naturalmente será uma comissão que terá uma tarefa árdua. E eu preferia poupar os funcionários disso daí, já que eu não acredito que eles estejam envolvidos em... E se tiver funcionário envolvido?
Eu não tenho notícia. Havendo Na funcionário... minha planilha tem. Tem. Tá. Evidências bem fortes. Se tiver funcionário, Não, tem que ter um envolvidos, funcionário na comissão mesmo. Se eles estiverem disponíveis e dispostos, eles garantem mais isenção ao processo. Tá bom, podemos fazer isso sim. Não vejo Em nenhum alguns motivo para não casos, eu acho incluirmos professores e tampouco funcionários nessa comissão. Alunos e tampouco funcionários. Não, talvez tenha que estar presente, tenha que ter representante as classes que estiverem envolvidas. Então, se envolve professor e aluno, tem que ter um representante dos alunos e representante de cada departamento, por exemplo. Se tiver funcionário envolvido, aí convoca um representante. Não, mas como isso é uma comissão de sindicância para apurar, o melhor seria nomear uma comissão de fato com 3 professores, um funcionário e um aluno. Essa era a proposta original. Se não houver objeção, podemos estender a comissão e incluir nela um aluno e um funcionário. O funcionário, eu converso depois com os funcionários para ver quem eles indicam. Naturalmente não pode ser ninguém envolvido, que se julgue envolvido em nada disso, né? Nem os professores, nem os alunos, nem os funcionários. Com certeza não é possível que a pessoa esteja, como é que chama? Julgue estar envolvida em nada, para que haja a devida isenção. Façamos assim então e montemos uma comissão de 5 pessoas, um representante de cada departamento, um aluno e um funcionário. Não sei se o Paulo queria... Estou inscrito, faz tempo. Tá bom. Mas antes de você, o Maicon está inscrito. Posso passar para o Maicon e depois para você? Coitado. Se não for mudar de assunto, tudo bem. Maicon permanecerá no assunto? Eu começo dando uma parte ao Paulo. Então. Obrigado, Michael. Tá. Chico, eu fico muito cético em relação a essa comissão, em relação à comissão que tá de ontem, o acontecido de ontem nessa comissão. Eu acho que o centro da coisa, eu não culpo muito os alunos pelos excessos, eu culpo a reitoria por não ter tomado medidas de segurança para evitar que esses excessos tenham sido cometidos. E enquanto esse clima estiver pairando na universidade, essa própria comissão que a gente vai criar aqui vai terminar em marmelada, porque vai chegar na reitoria e não vai virar em nada. Por isso eu estou com o Marcelo Führer para dizer, não é para o reitor, não é em uma semana que a gente vai mudar esse espírito. A gente vai mudar ao longo dos próximos meses com pressão do Conselho Universitário. Eu tenho a impressão, sou muito cético em relação a essa comissão. Eu acho que quem for fazer parte, acho que vai perder muito tempo para nada. Vai perder tempo de uma coisa que não vai virar em nada. Infelizmente, desculpa eu jogar esse balde de água fria, mas eu realmente acho que a reitoria tem uma responsabilidade enorme e ela se omitiu. E eu acho que a reitoria fez uma coisa grave, gravíssima. Inclusive, assim, a ponto de alguns mencionarem de ter uma interferência, de ter uma deposição, como é que chama? Intervenção, de ter uma intervenção, porque realmente prédios públicos sendo ocupados desse jeito, você não vê em nenhum lugar. Eu fico pensando, os alunos da medicina foram fazer piquete para os alunos da medicina? Porque lá as coisas, se alguém põe o pé lá, o pessoal bota para fora, né? Ou fora daqui, qualquer prédio público, você põe o pé, vai fazer piquete? Agora o ciclo básico pode fazer. Eu acho assim uma omissão tremenda da reitoria e enquanto não mudar esse espírito, eu acho que tudo que a gente está fazendo não é perda de tempo. É importante a gente fazer a apuração local do instituto, a boa vontade da diretoria, de professores fazerem parte dessa comissão, do departamento de estatística, já ter as coisas. Mas a gente pode fazer todo o serviço, chegar lá em cima não dá em nada. Se chegar lá em cima não vai dar em nada. A gente pode fazer para nós, para o nosso aprendizado, para os nossos arquivos, para o que o IMEC quer fazer. Mas eu acho que vai chegar lá em cima e não vai dar em nada. Então acho que enquanto não mobilizar conselho universitário, enquanto não falar para o reitor assim de cara, falar, olha, você está sendo covarde, para não usar outra palavra que na congregação não pode usar. Mas ele está sendo covarde, assim, soletrado. Eu acho isso uma irresponsabilidade enorme dele.
dele e de alguns pró-reitores também que estão envolvidos. Então eu fico com a sensação de que tudo vai virar uma marmelada. É isso que ele quer, que fiquem fazendo comissões, apura isso, apura aquilo, tal. Para quê? Para virar tudo numa grande marmelada e ficar por isso mesmo. Né? Tá. Era isso, só... Obrigado. Sem discordar das suas observações, Paulo, mas só quero lembrar uma coisa sobre isso daí, que é o seguinte: o destino final de todo e qualquer processo disciplinar é o Conselho Universitário. Quem julga definitivamente isso é o Conselho Universitário. Nesses casos aqui, havendo alguma, vamos supor que, não importa quem será o objeto da pena, se é um professor, se é um aluno, se é um funcionário, mas havendo alguma pena, essa pena é decidida na congregação do IMEC, dependendo da duração pelo diretor, cabe aí um recurso à congregação, depois ao reitor, depois ao conselho universitário. É muito improvável que a congregação e o reitor revejam uma decisão tomada pela instância imediatamente anterior. Mas, então, nesse caso, o destino final de todos esses processos, havendo algum, será o Conselho Universitário, que é o órgão ao qual caberá tomar alguma medida. E no Conselho Universitário... Oi? Todos como recurso, né? Se a medida for tomada, veja, qualquer que seja o parecer da comissão, vamos supor que eventualmente seja montada uma comissão disciplinar, e vamos supor que eventualmente essa comissão disciplinar sugira uma pena de 15 dias de suspensão para um professor, aluno ou funcionário, não importa. O diretor acatará imediatamente. Aí a pessoa a quem foi imputada essa pena poderá recorrer nessa ordem à congregação, ao reitor e ao conselho universitário. Acho improvável, é isso que eu estou dizendo, acho improvável que os recursos apresentados à congregação e ao reitor sejam revistos. Então eu acho que o destino final, qualquer que seja a decisão, havendo uma comissão disciplinar, qualquer que seja a decisão, quem decidirá sobre isso será o Conselho Universitário. Então, era só para esclarecer qual é o trâmite usual neste caso, tá? Para deixar todo mundo a par disso. O que eu falei é um desabafo no sentido de que, olha, com essa reitoria, toda a movimentação estudantil, que não é greve, é um movimento estudantil de uma minoria, é uma grande marmelada, eles estão tratando como se fosse uma grande marmelada. Inclusive a preocupação de desocupação da reitoria e não do ciclo básico, são coisas assim vergonhosas. Assim, a gente tem o que aparece, as notícias que aparecem na imprensa, a gente passa vergonha de ver. Como é que fica PB e CB piqueteado e a preocupação de desocupação da reitoria? Meu Deus do céu, que reitoria que é essa? Que prioridade que eles têm? Que eles estão... Que coisa vergonhosa. Assim, é um desabafo de... Eu entendo também que é importante fazer, mesmo que internamente... Mas o que eu estou entendendo é que o reitor ainda pode melar. Mesmo internamente, você, como diretor, você pode imputar uma punição e o reitor pode ir lá e anular essa punição. Mas eu estou dizendo que, pessoalmente, não acredito que isso vá ocorrer. Porque isso seria o reitor tomar uma decisão que contradiz aquilo que uma congregação decidiu. E, veja... O mais adequado nesses casos todos seria reunir todas as evidências e montar comissões centralizadas na reitoria. Esse, a meu ver, seria o mais adequado. Punir o próprio reitor a gente não pode decidir aqui, não, né? Não, nem quero essa prerrogativa. Com certeza não quero nenhuma prerrogativa nesse sentido. Mas eu acho mais adequado, já que os fatos, as pessoas
envolvidas em fatos aqui no IMEC talvez sejam as mesmas de outras unidades, me parece que seria mais adequado fazer uma análise centralizada. Isso não será feito. E essa tarefa foi distribuída às unidades. Como essa tarefa foi distribuída às unidades, seria um contrassenso distribuí-las e depois, revogar aquilo que as unidades fizeram. Não o Conselho Universitário, porque o Conselho Universitário nunca se manifestou, mas digo o reitor fazer isso. Se ele delegou a atribuição às unidades, o que é possível, está de acordo com o nosso regimento, de fato isso pode ser decidido nas unidades ou de forma centralizada, mas se ele optou por deixar que as unidades tomassem as decisões, seria um contrassenso ele depois reprovar aquilo que as unidades estão propondo. O Conselho Universitário não delegou nada a nenhuma unidade, então o Conselho Universitário decidirá de acordo com a cabeça dos seus membros, né? A cabeça dos seus membros também é uma coisa muito... Um último detalhe, e se alunos que não são do IMEC que estão envolvidos aqui, o que o IMEC pode fazer com um aluno que não é do IMEC? Aluno, professor, funcionário, se algo ocorreu no IMEC envolvendo quem quer que seja, ou se algo ocorreu envolvendo um professor do IMEC, uma disciplina do IMEC, o IMEC pode montar uma comissão e pode punir, não importa, pode imputar uma pena, não importa se a pessoa, professor, aluno, funcionário, é de outra unidade. Não tem nenhum problema. Posso fazer uma parte? O Michael está com a palavra e nós já estamos no 10ª parte, mas eu acho que o Michael não se incomoda, né, Michael? Então, Serguei, por favor. Bem, o meu advogado me proibiu a falar qualquer coisa sobre essas coisas jurídicas, mas acho que isso eu posso falar até porque é público já. Então, o Ministério Público já entrou no jogo e, aparentemente, não vai alegar para a reitoria. Então, eles estão em cima já. Bom, agora, Michael, acho que... então, o York quer... Com a autorização do Michael, eu só queria saber se a gente pode fazer uma consulta ao reitor, ao Procuradoria-Geral, a quem couber, porque eu li agora, por causa desse e-mail que foi enviado, no título 10, parágrafo, se não me engano, 139, está dizendo que, em caso de suspeita de crime, isso será comunicado à polícia para investigação. E se esses comunicados dos atos criminosos, tipo impedir um funcionário público a trabalhar, transgressão da lei da greve, se esses comunicados previstos no Estatuto da Universidade estão ocorrendo. Isso que queria saber. Tá. Vamos lá. O que diz o regimento é que a decisão interna não interfere num eventual julgamento externo de atos que sejam criminosos. Tem um parágrafo explícito que eu estou dizendo isso. Caso de suspeita de crime, isso será comunicado à entidade policial. Não lembro mais exatamente a formulação. Então, eu só queria uma consulta às entidades competentes da universidade, aqui saindo da congregação, para saber se esses comunicados dos crimes, atos criminosos que foram efetuados, estão sendo feitos. Eu estou aqui com o que eu li aqui. Veja, eu posso estar consultando o parágrafo errado, mas o que estava dito aqui é o seguinte: há penalidades, o artigo 229 do Regimento Geral da Unicamp. Aí esse artigo trata das penalidades e o parágrafo 4º diz o seguinte: as sanções referidas nesse artigo e parágrafos não isentarão o infrator da responsabilidade criminal em que haja ocorrido. Mas esse é um outro parágrafo, eu lembro desse também, mas tinha um outro, se não me engano, era... Eu vou procurar. 239. Quase 239, quase no fim do título 10. 239. Havendo suspeita de prática de crime, o fato será comunicado à autoridade policial para as providências cabíveis. Então, é isso que eu queria que a congregação fizesse uma consulta, a PG, a reitoria, a consulta, sei lá quem for que tem que fazer, porque isso, infelizmente, está dizendo que será comunicado, mas não está dizendo quem é responsável para que isso seja feito.
Então eu queria consultar se essa comunicação dos atos que transgrediram leis que foram cometidos aqui, se essa comunicação está sendo feita. Tá, o que eu acho que é cabível nesse caso, Jorge, é o seguinte: nós faremos essa apuração, quer dizer, caso façamos, que a proposta do Paulo é que talvez suprimamos essa sindicância interna, né? Não, eu não disse isso. Ele não falou isso, não. Tá bom. Você acha que isso... Pior não fazer. É ruim fazer, pior não fazer. Tá bom. Ok. Então, faremos essa sindicância interna e o que eu acho que é correto é, caso apuremos fatos que sejam classificados como crime, caberá ao IMEC informar isso à PG e solicitar que ela informe as autoridades externas. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Mas, na verdade... Você pode convocar o reitor para depor? Não é delicado fazê-lo. Mas... É delicado, tem um monte de coisa. É assim, havendo alguma evidência... Não. Gente, não tentemos fazer ilações demais. Nós ainda estamos numa fase pré, né? Nós faremos primeiro uma coleta de fatos que serão analisados por uma comissão de sindicância que, por sua vez, decidirá se alguns e quais merecerão um processo disciplinar. Havendo um processo disciplinar e uma comissão de processo disciplinar, essa comissão poderá convocar quem ela julgar conveniente. Mas não nos antecipemos, porque talvez não seja adequado fazê-lo agora. Maicon, agora podemos voltar ao Maicon? Maicon, por favor. Tudo bem. Eu nem ia falar sobre esse assunto de sindicância, mas aproveitando o momento... Você vai te dar uma prática. Eu sou meio voto vencido, já conversei com alguns amigos, mas eu não subestimo a inteligência das pessoas que tomam essas decisões. E, mais uma vez, a reitoria se mostra muito inteligente, porque ela descentraliza. E a minha visão é de que uma grande armadilha, uma grande cilada o IMEC comprar com até uma certa felicidade liberar a gente fazer uma sindicância. Eu acho que a gente tinha que dizer não e bater o pé de que isso tem que ser centralizado. Porque fica claro, se isso passar para os institutos, eu posso contar aqui alguns rapidinho que vão falar assim, beleza, a gente nem quer fazer sindicância, não tem nada para dizer aqui não. E aqueles que realmente têm, como foi levantado aqui, tudo registrado, nomes, RA, matrícula, tem tudo, são poucos. E esses vão ganhar evidência de novo na universidade. Mas tem tantos que agora o menino não vai poder mais ficar falando que só ele, não. E aí é que está o ponto. A gente vai trazer de novo evidência. A gente tem algo que deveria ser centralizado, não deveria ser trazido para cá. Então, esse clima de que é melhor fazer, pior não fazer, eu não sei. Eu sinto ainda que a gente está entrando numa grande cilada. E com um grande risco, Paulo, tá certo? Disso não der em nada. Então, eu não... Mas eu sou um pouco voto vencido, já conversei com amigos e parece que tem um sentimento mais coletivo de que deve ser feita a sindicância sim. Eu sou a favor de não. A gente devia devolver a bola e falar assim, não, a gente vai fazer, mas aí em cima. Mesmo que seja centralizado só para o IMEC, mas vai ser algo centralizado. Porque a gente não deveria trazer isso para cá. É a minha visão. Eu posso fazer uma parte? A ideia, Marco, é por isso que a gente está também tomando uma decisão de cada vez. Nós estamos tomando a decisão de fazer uma apuração prévia, ainda não estamos decidindo nada com relação a processos propriamente ditos. Esses processos, eu não sei se eles serão abertos, não sei se haverá motivo para abri-los, mas supondo que isso ocorra, no momento em que tivermos processado tudo, processado é um termo, né? Tivermos analisado todos os fatos, e aí tivermos a ponto de abrir esse processo, nesse momento a gente pode eventualmente reiterar o pedido de que
isso seja aberto fora do IMEC. A gente pode fazer isso em colaboração com outros institutos e faculdades. Aí tomaremos, até este momento, nós já teremos uma informação do que está acontecendo em toda a universidade, e aí certamente tomaremos uma decisão com base no que a gente observar. E, eventualmente, centralizando isso. Se não na reitoria, pode ser, por exemplo, uma coisa que é analisada por institutos em conjunto, algo assim, não sei. E assim, uma vez que opte por fazer essa sindicância, que ela seja, eu entendo, o estado mais inicial, meio que uma triagem. O Marcelo falou muito bem, é muito importante que ela seja representativa, porque, gente, essa sindicância, basicamente, eu falo, aconteceu isso e o estatuto do lado, aqui um item. Beleza, vamos para o próximo. É só linkar o estatuto. Falar assim, a gente já averiguou que isso aqui encaixa em tal item, tal item, e manda para frente. Isso aí... Ou não encaixa em item nenhum. Não encaixa em item nenhum. Isso pode ter contas, funcionários, professores, alunos. É importante que tenha, porque é mais ou menos o seguinte, olha, aqui está o item, encaixa ou não encaixa. Não tem, eu acho, eu não acho. É claro que está livre. Então é muito importante a representação o mais representativo possível, para que a gente novamente não seja questionado quanto a isso. E deixar bem claro isso, gente, não é que a gente acha que teve uma gravidade, não. É linkar com coisas que estão no regimento da Unicamp. Olha, isso aqui está no regimento, é bola para frente. E continuo achando que pode ser uma grande cilada. Mas, passando isso, eu queria voltar um pouco, talvez, de ter pedido a parte pela hora, Chico, da preocupação da diretoria, que é muito vaga, com os professores recém-chegados, novos na Unicamp. Mas eu, novamente, até peço à diretoria que não se preocupe com isso. Vocês já estão com muita preocupação. E a minha visão muito clara e muito analítica do que acontece é que a Unicamp representa a nossa sociedade. E o que acontece é que aqui a gente tem catalisadores, tudo é catalisado. Então, as coisas aqui acontecem numa velocidade maior. Então, a gente tem uma capacidade de predizer as coisas que vão acontecer na sociedade. E eu, porventura, vou ser professor aqui mais 30 anos. Então, tem que estar preparado para o que vem da sociedade. Então, essas coisas, elas, de certa forma, elas deixam de desanimar, mas elas são importantes também para a nossa construção. Então, não se preocupe com isso, não. Isso aí a gente dá jeito. E é isso, é um tipo de preparação porque está por vir. A gente tem que ser preparado. O diálogo, como tratar, porque isso vai explodir para a sociedade também. Talvez em um grau menor, talvez em um grau até mais acentuado. Então, faz parte, não se preocupa com essas coisas não, pelo menos do meu ponto de vista. É válida, a gente agradece a atenção, mas somos professores do Unicamp. Bom? Tá certo, muito obrigado. Bom, deixa eu seguir aqui a ordem. O Felipe aqui. Peraí, mas... O Daniel tinha se inscrito assim, Felipe. Que aí, gente, eu não tenho mais nenhum registro, talvez a gente tenha perdido algum, porque nós estávamos... Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Nós temos só o Felipe, se alguém quiser se manifestar, se inscrever. Aproveitando que o professor Marco falou sobre a questão da representatividade, como essa comissão vai ser formada por um professor de cada departamento, a gente também está vendo aqui a questão da participação dos alunos ser dividida também entre graduação e pós-graduação. Porque, como são de interesses distintos, as pessoas da graduação e da pós-graduação, e como os eventos que aconteceram foram, de maior parte do pessoal da graduação, tem essa distinção de participação, porque cada um vai estar avaliando um lado do que aconteceu, que tem maior ênfase, maior habilidade de poder avaliar. Então, na formação dessa comissão de triagem, tem essas duas representações dos alunos. Felipe, eu não sou contra isso, mas houve algum episódio, de novo, eu estou preocupado, assim, houve algum episódio envolvendo alunos de pós-graduação? Então, depois que deixaram o prédio anexo e não deixaram a gente entrar, acho que isso, de certa forma, acabou atingindo a gente. Mas acho que a questão de parar as aulas, isso aconteceu maior parte do pessoal da graduação. Então, por isso, acho que essa distinção entre os grupos de alunos, independente de quem seja indicado para participar, tem esses dois grupos de alunos para poder participar.
Não tem qualquer objeção. Se mais ninguém tiver, não vejo nenhum motivo para não incluir. Pode até registrar que eu não me incomodo não, porque eu sou autoritária mesmo, por mim não devia ter nem aluno, era professor só e pronto. E pode até registrar para mim, porque eu já estou com essa fama, eu acho que é um excesso de democracia. E eu acho que esse excesso de democracia na universidade é que está acabando com ela. Essa é uma opinião particular minha, eu ouvi do meu pai a vida inteira, que era professor universitário, que já está com 75 anos aposentado. Isso é uma frase que ele diz, eu posso até repetir aqui. O excesso de democracia que está acabando com a universidade. Pode dizer. Pode colocar aí na ata, se quiser, com o meu nome, que eu não me incomodo. Não, então não é opinião. Eu não estou falando como representante dos professores, geral, como eu sou aqui. Estou falando uma opinião particular minha. Então tá bom, então eu registro isso como uma objeção a incluir mais. Sem querer, ele soltou um termo ali que eu gostei, que é a comissão de triagem. É melhor do que uma sindicância. Talvez se puder colar esse nome é melhor. Tá bom. Mesmo que não seja que seja sindicância, mas triagem é melhor. Qualquer eufemismo é bem-vindo. Usemos o nome comissão de triagem. Tá certo. Agora, então, nós temos... Eu entendi que a proposta da IUDET é que a comissão só inclui professores, é isso? Como era antes, inicialmente, eu acho que para mim assim estava bom. E há essa proposta de inclusão, já havia proposta de inclusão de um estudante, que eu imagino que fosse de graduação, e um funcionário, e agora há uma proposta de inclusão de um estudante também de pós-graduação. Podemos juntar essas duas e fazer uma só? 3 professores, 2 estudantes, um de graduação, um de pós, e um funcionário. E aí, então, nós teríamos 2 propostas, uma só os professores e outra essa comissão ampliada com 6 pessoas. O do funcionário que eu falei era quando envolvesse funcionário. Eu acho que tinha que ter um funcionário na comissão. Isso aí eu tinha falado antes. Tá, então peraí, aí no seu caso é 3 professores e um funcionário? Se envolver funcionário. Mas é que a comissão de triagem faz uma triagem. Ela olha tudo. Ela não vai olhar só assim, esse é um caso, então... Tá, então deixa como estava antes. Temos então... Os alunos após o que eu vejo, eles foram prejudicados nesse evento, né, que fecharam o IMEC, mas eu não vejo eles envolvidos no movimento estudantil. Então, assim, eu não vejo necessidade de um representante da pós. Só para registrar, assim, eu entendo que vocês têm que ter representação, mas eu não acho que é o caso aqui. Ok, sim. Uma coisa curtinha, eu só queria dizer que eu não sou contra a representatividade, eu só queria lembrar que o tempo que a comissão precisa para tomar decisão é proporcional ao exponencial do número de membros, então, por favor, levem isso em consideração. Tá certo. Eu não sei se o Felipe, desculpa, eu cometi indelicadeza não perguntar se você havia encerrado, mas eu entendi que você havia. Tá, Plame. Agora, me parece que tal comissão deverá incluir também um funcionário desde já, pelo menos. E vou dizer por quê. Duvido que tenha muitos entre os nossos funcionários envolvidos no movimento da greve ou das bagunças. Mas, no dia 7 de julho, quando o nosso prédio foi ocupado e nós fomos impedidos de entrar, aparentemente foram vários funcionários de outras unidades que estavam organizando isso. E, portanto, vai ter funcionário envolvido, não do nosso instituto. Okay. Então, a sua proposta é que inclua... Mas Plame, olha, as possibilidades são... as possibilidades que estão na mesa aqui são neste momento, um professor de cada departamento, só isso, um professor de cada departamento, um aluno de graduação, um professor de cada departamento, um professor de cada departamento e só. Um professor de cada departamento, um aluno de graduação e um funcionário. Um professor de cada departamento, um aluno de graduação, um de pós-graduação e um funcionário. Até onde eu entendi, são essas 3 propostas. Você é favorável a uma delas ou você quer pôr 3 professores, um de cada departamento e um funcionário, só isso, e aí fundaríamos uma 4ª proposta?
eu gostaria de considerar essa quarta proposta também. Posso fazer uma sugestão? Se a gente for votar, a gente vote só 3 professores ou 3 professores em inclusão. Se 3 professores em inclusão ganhar, a gente vota o formato da inclusão. Perfeito. Eu pretendia fazer assim mesmo, senão nós ficaríamos malucos, né? Porque senão a gente teria que fazer isso em várias... De qualquer forma, nós teremos que fazer em vários turnos, né? Votações em vários turnos, mas eu acho essa forma de votação a forma mais prática. Ok. Bom, eu acho que agora acabaram as alternativas aqui. E também acabaram os inscritos. Mas alguém quer fazer alguma observação? Então façamos uma votação para definir a composição dessa comissão doravante denominada comissão de triagem. Ok? A primeira proposta, ou a proposta base, é que essa comissão contenha um professor de cada departamento. Não havendo ninguém contrário, posso supor que isso será aceito por todos? Não? Sim. Ok? Então vamos aos adendos. As pessoas, os demais membros. Vou começar pelo funcionário. Os favoráveis à inclusão de um funcionário nessa comissão, por favor, se manifestem. Vou fazer sempre votação ativa. Eu botei 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os contrários à inclusão de funcionário se manifestam. Contrário à inclusão de funcionário. Levanta a mão. Então, o funcionário está incluído. Vou passar para o aluno de graduação. Os favoráveis à inclusão de um aluno de graduação, por favor, se manifestem. Os contrários à inclusão de um aluno de graduação? 2. Desculpa, gente, eu não perguntei abstenções. Abstenções neste caso agora. Nenhuma abstenção? Alguma abstenção? Oi? Só você. E eu não perguntei abstenção no anterior, então eu deduzirei abstenção. Abstenção no anterior, vocês dois. É isso. Agora, eu vou pôr em votação a inclusão de um aluno de pós-graduação. Os favoráveis à inclusão do aluno de pós-graduação, por favor, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 6. Os contrários à inclusão do aluno de pós-graduação? 6. Olha, você não está sabendo o voto do Carlinhos. Abstenção. Posso colocar um ponto a respeito de ter um aluno de pós-graduação? Não é nenhum desrespeito, não que eu não acho que ele tenha... que não precisa da representatividade. É que são poucos professores, vai ficar 3 a 3. 3 professores com 2 alunos e um funcionário. São poucos professores nesse caso, né? Então não sou contra a inclusão de pós, mas precisaria dar mais peso para os professores. Tá. Tendo cedido ao Paulo o direito de defesa de uma posição, eu vou conceder, caso queira, a pessoa a alguém que sugira a inclusão do aluno de pós-graduação, o direito de defesa também. Desculpa, Paulo, só para ser equânime aí. Então, alguém que defende a inclusão do aluno de pós-graduação quer fazer uma breve defesa? Só para incluir na questão na hora de um possível julgamento. Porque se a gente vai triar os alunos, a gente tiver um só e tiver 3 professores, talvez a opinião dele possa ser suprimida e talvez a opinião dele não consiga passar para frente. Então, tendo 2 pessoas da mesma classe de alunos, consiga ter uma discussão um pouco maior e expor mais pontos sobre a mesma situação. Marcelo talvez quisesse fazer uma observação. Não. Tá bom. Então, ok. Põe mais professores, põe 4 ou 5 professores. Você não acaba, gente. Aí vai na direção do CV. Vai na direção do CV. Na verdade, gente... Mas é natural que tenha mais professores? Não, eu concordo com você. Mas por que que gerou isso? As duas defesas são complementares. As pessoas que são contrárias são porque querem que os professores tenham maior peso, e as que são favoráveis querem porque querem que os alunos tenham maior peso.
As posições são tão claras e elas são complementares mesmo. A proposta é aumentar o peso de uma categoria e diminuir o peso da outra. É simples assim. Marcelo. Eu queria fazer uma observação a respeito disso, que a importância de ter alunos não é a importância de votar e ter peso de voto, que é a função primordial. A função primordial de ter alunos e funcionários é de dar transparência ao processo. Tá certo? Sim, é só isso. É só isso, não precisa o peso, é só isso. Tá certo? Eu acho que o objetivo principal é dar transparência ao processo. Eu não vejo das coisas serem estar presentes, poder as coisas falar. Se puder fazer uma proposta conciliatória, de sugerir enfaticamente que essa comissão, sempre que estivesse discutindo alguma coisa envolvendo aluno de pós-graduação, que convidasse alguém da situação dos pós-graduandos para assistir aos encontros que tratem desse assunto. Como observador, com direito à voz, tá certo? Com o intuito de aumentar essa transparência e sempre é uma comissão que se torne inoperante pelo tamanho. Tá certo? Eu acredito que vão ser, até onde é do nosso conhecimento, serão muitos poucos casos e poderão ser concentrados. Nem sei se tem. As pessoas que advogam pela não inclusão dos alunos de pós-graduação concordam com aquilo que o Marcelo propôs? Porque aí, então, as duas propostas seriam incluir alunos de pós-graduação como convidados nas reuniões que tratassem de assuntos envolvendo alunos de pós-graduação, e a segunda opção seria incluir um aluno de pós-graduação como membro definitivo. Não, aí nós teríamos... opção mesmo, Oi? Mas... Não é como seja votado entre eles. Posso fazer uma pergunta? Pois... Se for Quem vai indicar os representantes dos alunos? Eu havia imaginado que seriam a APG da pós-graduação e o centro acadêmico. Não, eu sou contra. O centro acadêmico não pode se envolver. Uma nova envolvida tem o pescoço. Então, envolvida tem o pescoço. O centro acadêmico não pode se envolver. A pessoa indicada não pode ser envolvida. Né? Não, o centro acadêmico está todo envolvido na comissão. Deixa eu falar. Não, isso significa que ninguém do centro acadêmico pode ser indicado para compor a comissão. Sim. Não, o que não quer dizer que o centro acadêmico não possa fazer uma indicação de alguém. Não, também não. Não, podemos. Nossa lógica não. Só pedir uma nova votação do zero, pelo seguinte, eu gostei muito do argumento do Marcelo e eu não gostei muito do argumento do peso que foi trazido pelo representante. Tá bom, nós faremos uma votação do zero do aluno de pós-graduação. Ainda é preciso definir a quem caberá indicar os alunos. Mas o plano está inscrito já. Eu quero fazer apenas uma observação que é a seguinte. Como eu conheço os nossos alunos de pós-graduação e como vi vários dos momentos de toda essa confusão durante a chamada greve, os nossos alunos de pós-graduação não cometerão nenhum ato assim que infringe o regimento da universidade. Eles sofreram com tais atos. Portanto, eu acredito que uma tal comissão, qualquer que seja a composição, com ou sem aluno de pós-graduação da comissão, deverá convidar representantes da APG cada vez que um aluno nosso de pós-graduação esteja envolvido como vítima ou como parte. Eu acredito fortemente que vai ser apenas como vítima, pois esses alunos também sofreram com a interdição do predínio e com as outras bagunças. Ok. Nós temos inscritos aqui o Daniel e depois o Serguei. Uma das nossas ideias de pós-graduação é a representatividade, a transparência que falou o professor Marcelo, e o sentido de estar aí não é que seja vítima ou que seja vitimário, quem que faz as coisas? Vítima ou agressor. A ideia é, mais ou menos, que a maioria dos alunos de pós-graduação aqui vão ser professores, tal como vocês. É uma transição entre
a pessoa que é de graduação, vem o cara que é de pós-graduação, que já tem uma graduação e que vai ser professor. E vocês são os professores. Aqui estamos falando e bastante tempo das punições, do que vamos punir, dos pesos, porque queremos, de certo jeito, o professor se sente agredido pelo aluno. Eu sei que todas essas coisas foram feias, foram ruins, mas, na minha opinião, agora a minha opinião só é que não deixemos de lembrar que os alunos e os professores não são inimigos. Não são inimigos. Deveriam ser amigos. Deveríamos evitar todo tipo de conflito. Então, a transparência tem a ver com o não conflito. Ou seja, se alguém quer ter só professores para punir alunos, isso não é transparente. E não é que tenha um peso, senão talvez o cara de pós-graduação nem vote, nem tenha um peso na votação, mas só estar aí no sentido de opinar, dar uma opinião, ajudar o cara de graduação. E não ter medo de que essa pessoa de graduação seja contrária. Temos que respeitar que todos nós fomos alunos de graduação, que temos essas ideias fervorosas, quentes, nessa idade, que imagine que o aluno que invadiu a sala do professor talvez seja punido, talvez vai fora da universidade, talvez seja preso, inclusive. Isso é terrível. Esse aluno também fez uma coisa muito ruim, mas o que vamos fazer com ele também é muito ruim, se acontece alguma coisa assim. Ou seja, de uma pessoa que está estudando e que fez uma coisa terrivelmente ruim, você vai punir na cadeia, para mim não tem sentido algum de ajuda moral, de conflito em alguma coisa. Então, temos que, essa é a minha opinião, de que vocês têm razão, os professores têm razão, o conflito foi muito ruim, foi muito violento, estamos muito preocupados da punição, mas não deixar de lado o coração. Os alunos são o sangue da universidade são os alunos. Eles não sabem, estamos aprendendo de vocês. Obrigado, Daniel. Daniel, eu quero só fazer uma observação. Nós ainda estamos discutindo a triagem. Então... ele deixaram o pós-graduando aí porque ele pode ajudar na opinião, entre as duas partes. Essa é a sua contribuição. Eu lembro que a comissão, inclusive, foi chamada de triagem para dar esse caráter de triagem. Não é uma comissão do revanchismo, nem nada disso. Uma comissão de triagem. Eu tenho a certeza de que os membros dessa comissão farão as coisas com bom senso e não farão nenhuma sugestão que seja desproporcional ao que aconteceu. Mas é preciso fazer uma triagem. Serguei. Bom, eu só queria lembrar que é a chapa que você utilizou para o nosso novo caminho, que se chama Cucu, com K. Bom, eu acho que o próprio Chico lembra algumas propostas indecentes que eles fizeram para você, tipo, você faz alguma coisa e a gente suspende piquetes. Então, para mim, parece uma piada a ideia que esse pessoal vai indicar qualquer um. Tá? Por outro lado, temos aqui um representante dos alunos, que não é do CANEC, né? Então, para mim, pareceria um candidato natural para... Bom, nós vamos tentar dividir isso em duas partes. Então, decidamos primeiro quem nós incluiremos e depois a quem caberá incluir. Vamos ver, inclusive, se o representante dos alunos de graduação na congregação aceitaria fazer parte da comissão. Mas vamos lá. Nós estamos... Quem quer falar? O Marcelo Führer quer falar. Marcelo. Eu quero fazer uma nova sugestão de conciliação com o pessoal da pós-graduação. A primeira preocupação levantada por Serguei de tornar a comissão burocrática, de conseguir marcar horário, de conseguir ter agenda, de conseguir ter quórum. Era uma preocupação séria se a gente quer que as coisas andem. Então, que participe como ouvinte, com direito à voz,
para poder dar esse sentido de transparência, tá certo? E evitar esse agigantamento que não contribuirá nessa situação. Quanto à representatividade ou não do CAMEC, é óbvio que pessoas envolvidas não podem ser partes da comissão. Também é natural que pessoas envolvidas, nós como docentes, ou como chefes de departamentos, etc., também somos pessoas envolvidas e também estamos indicando pessoas, tá certo? Que não estejam, de algum modo todos estão envolvidos, todos foram afetados, tá certo? Mas tem eu indiquei o professor que estava viajando, então foram todo esse período. Sim, também, mas quem indicou foi você. Tá certo? Não tinha muito Tá certo, tá certo. Então, isso que eu estou dizendo, quer dizer, quem indica não necessariamente anula quem é indicado. Em última instância, quem indica... Na verdade, ele consultou a gente antes dele indicar. Tá bom, tá não foi bom. uma decisão só tá bom, dele, eu estou não. dizendo, na realidade, quem indica e quem forma, em última instância, essa comissão é o diretor. Se o diretor julgar que alguma das pessoas indicadas tem um envolvimento direto que não pode, ele pode não aceitar e pronto. Tá certo? Então, ficaria eu acho que a delegação, no meu entender, uma delegação ao diretor, obviamente consultando que fórum ou que pessoas querem assinar, que, na medida que a indicação seja uma indicação que não passe por esse critério de indicar alguém que não está diretamente envolvido, que é como o professor Serguei fez, que simplesmente seja... esqueça quem indicou e indique de maneira direta. Pronto. Certo? Não peça aos representantes naturais que indiquem, pedem simplesmente. Se o centro acadêmico insistir em indicar alguém que está envolvido diretamente, então não será. Bom, não tem, você terminou, Marcelo? Não temos mais inscritos. Nós vamos voltar à votação relativa à inclusão de um aluno de pós-graduação. Então, vamos fazer votação ativa. Os favoráveis à inclusão de um aluno de pós-graduação como membro ativo da comissão com direito a voz e votos, por favor, se manifestem. Os contrários à inclusão de um aluno de pós-graduação, por favor, se manifestem. Abstenções? Ok. Então, nós não incluiremos. Agora, o Marcelo havia sugerido que nós incluíssemos os alunos de pós-graduação como ouvintes. Isso é aceitável? As pessoas aceitam como membros ouvintes só? Não são membros da comissão? Com direito à voz, naturalmente. Com direito à voz. Que eles sejam convidados e que eles possam se manifestar. Oi? Como convidados. Como convidados. Isso é pacífico, então eles serão convidados. Agora nós precisamos definir como serão feitas as indicações de alunos de graduação e de pós-graduação. Aqui, eu imagino que seja natural, por isso eu havia feito essa proposta, não fiz essa proposta como minha, mas eu imagino que o representante dos alunos de graduação no IMEC, naturalmente, é o centro acadêmico, é o órgão que os alunos nomearam para representá-los. É assim que eu vejo a coisa. Eu entendo como o Marcelo que não é razoável supor que pessoas que possam estar envolvidas em algum dos atos apurados participem. Então, se por algum acaso houver alguma indicação... Apurados no IMEC ou em outras unidades? De atos participem, é claro. Havendo isso, é claro que essa pessoa terá que ser defenestrada vai ter que ser excluída da comissão. Isso é tranquilo. Isso vale para professor, funcionário e aluno, né, gente? Não é só para alunos de graduação. Já vou passar a palavra, mas o Serguei havia sugerido que um dos representantes da graduação na congregação participasse como representante dos alunos, não é isso, Serguei? Nós temos 2 representantes, um deles está aqui, o Jean, e nós temos também o Wagner. Conheço você, Jean. O outro nunca vi.
é o Wagner. Nós temos 2 representantes. Assim, só a título de curiosidade, Jean, você aceitaria participar da comissão caso fosse indicado? Não? Assim, eu aceitaria, mas eu estava conversando com o professor Paulo. Talvez eu possa ser um pouco parcial com relação a isso, por causa da minha opinião com relação a todo esse movimento. Porque, tirando agora, né, o que foi discutido em pauta e tudo mais, eu acredito que as ações que a gente faz, dependente de se é uma ação do movimento político, enfim, tem consequências e a gente tem que arcar com elas. Então, é assim que eu gosto. Então, Está eleito. Bom, a Rosa havia se inscrito. Então, é que vocês estão o tempo todo falando aí de não ter envolvidos na comissão. Envolvidos é muito claro, teve vídeo, teve foto, teve tudo. Só que, como os alunos estão muito apáticos, tem os envolvidos com os envolvidos. Tem os que deram a cara e tem os que são comprometidos com os que deram a cara. Você entende? Que não apareceram, mas estão comprometidos. Isso não tem como a gente saber, dizer, né? Saber nem dizer. Por isso que uma indicação do centro acadêmico está comprometida. Exatamente. O que o Marcelo disse, ele não está aqui, então é bom porque eu posso falar e atribuir a ele as palavras, né? Fica muito fácil, é muito indelicado fazê-lo, então eu não vou fazer referência ao Marcelo. Mas a ideia é que isso também ocorre com professores e com funcionários. E tendo em vista agora que o peso dos alunos corresponde a 1/5 da comissão, isso é quase irrelevante. Não digo que é irrelevante, porque é claro, porque se fosse irrelevante não teríamos o aluno. Mas veja que os alunos, isoladamente, eles não terão poder de aprovar nada. E a ideia era dar à comissão, a ideia que foi apresentada pelo Marcelo Terra Cunha, é que a inclusão de alunos e funcionários serviria como uma forma de tornar a comissão uma comissão um pouco mais transparente, e não uma comissão fechada. Nesse aspecto, a meu ver, claro que seria um prazer ter o Jean, mas eu também não vejo como algo objetável termos algum indicado, ainda que ele tenha... Veja, nós não podemos escolher antecipadamente o representante dos alunos dizendo que esse representante tem que ter a mesma opinião que nós temos. Porque aí essa pseudo-transparência que a gente quer dar vai por água abaixo, né? Era só esse comentário que eu queria fazer. Ou seja, nós, em tese, escolhendo, indicando um membro entre os alunos com qualquer origem, correremos um risco, assim como corremos um risco ao indicar um professor ou indicar um funcionário, né? Não há como escolher a priori, senão não é uma comissão transparente nomeada aqui, é uma comissão que o diretor chega lá e fala assim: opa, eu gosto do fulano, cicrano, beltrano, vou nomear esses 5 e pronto, né? A ideia é não ser tão dirigido assim, mas não sei, não temos mais inscritos. Nós temos 2 opções. E como o Jean aceitou, a proposta do Serguei já é válida diretamente, porque há como acatá-la, nem que seja nomeando o Jean. Então, nós temos 2 opções que são perfeitamente válidas. Todas as 2. Eu posso colocar em votação uma contra a outra? Aliás, um dos representantes ou o Jean? Não, um dos representantes. A pergunta para o Jean é que, uma vez que ele aceita, com certeza é possível nomear um dos representantes, então todas as 2 propostas são possíveis. Como são só 2 representantes, corria o risco dessa proposta não ser factível, mas agora a gente sabe que ela é. Qualquer um, aí entre o Jean e o Wagner, eles decidem, um e o outro conversam e decidem, né? Deve ter os suplentes deles também. Oi? Eles devem ter suplentes também. Normalmente estariam no conjunto. Não. Eles têm os suplentes, não tenho aqui. Os suplentes também estão no... Isso. Os suplentes também estão na lista. São 4. A Letícia e a Isabel. Letícia Correia e a Isabel Fonseca. Então nós temos 4 alunos. Bom, agora com esse universo de 4, então as chances são enormes. Posso pôr uma proposta contra a outra?
Uma é que o CAMEC indique, e a outra que seja um dos membros discentes da graduação, representantes aqui na congregação, qualquer um deles, caberá à bancada de alunos de graduação indicar qual dos 4. Posso só fazer uma defesa de uma frase? Pode. Eu acho que a indicação do representante discente é muito mais adequada, porque é o representante que foi, de fato, eleito pelos alunos para representar o alunato perante os órgãos constituídos do IMEC. Tá certo? A representatividade do representante discente era institucionalmente muito mais sólida do que a representatividade do CAMEC. Ok, para esse ponto. Tá ótimo. Feita a defesa de uma frase do Marcelo, vou pôr em votação. Então, os favoráveis a que a indicação caiba ao CAMEC, por favor, se manifestem. Os favoráveis a que a indicação seja feita dentre um dos membros representantes discentes da graduação aqui na congregação, por favor, se manifestem. Uma defesa boa. Nesse caso, eu devia me abster, né? Porque eu não queria que tivesse nenhum aluno. Não, nós estamos fazendo em várias etapas, justamente para que todo mundo possa se manifestar em todas elas. Abstenções? Então, com 2 abstenções, foi aprovada a indicação de um dos 4 membros representantes discentes da graduação na congregação. Pessoal, não temos mais itens no expediente. Nós temos um funcionário... Não, nós temos um funcionário. Eu vou fazer uma proposta muito pouco democrática. Pode seguir o mesmo padrão dos alunos? Pode. Já que a gente adotou isso para os alunos, que tal se adotássemos medidas semelhantes para os funcionários? Isso todo mundo aceita essa proposta? Muito bom. Sim. Muito bom. Então, aprovado sem nem votação, que o funcionário também será um dos representantes titular, o suplente dos representantes. Uma conciliação a mais? Uma conciliação. Sim. Se acharem que não faz sentido, retire tudo aí. Já que a gente já tem os 4 estudantes, foi pensado estudantes de graduação, eu acho que é mais consistente com essa maneira que a gente está atuando agora, que seja um estudante em geral. Eles decidem entre eles se é dos estudantes de graduação ou dos estudantes de pós. Tirando o fato que a gente já votou, eu acho que a proposta ótima. Vontade. Deixa certo, deixa claro. Não tem nenhuma objeção, a não ser pelo fato que nós votamos isso. Exato, também me senti mal em sugerir, mas... não sei, eu não sei como é que a gente faz para voltar atrás. Oi? Acho que tem que ser Marcelo, retiro. Tá bom, muito obrigado. Gente, muito obrigado, boa tarde a todos. E o funcionário? O funcionário será indicado do mesmo jeito, um dos membros da congregação. Os representantes dos funcionários na congregação se reunirão, titulares e suplentes, e indicarão um representante, do mesmo jeito. Ninguém objetou essa proposta. Você tem alguma objeção? Não? Então, ótimo. Então, encerramos a reunião. Obrigado a todos. Boa tarde.